O choque se espalhou como uma onda silenciosa pelo salão do restaurante, o Magnífico. Não era incomum Clara Montenegro, a temida esposa do CEO Ricardo Montenegro, ter rompantes de insatisfação. Sua voz, treinada para a doçura letal, podia congelar o ambiente mais acolhedor. Mas naquela noite, seu alvo era sua jovem garçonete, Ana Beatriz, a Bia, recém-chegada, e ainda se acostumando aos códigos não escritos daquele universo de cristais e poder. A taça de vinho tinto, que momentos antes repousava na toalha de linho impecável, jazia agora, não quebrada, mas deliberadamente virada. Uma mancha escarlate, ousada e gritante, contrastava com o branco imaculado. Ora, ora, o que temos aqui? Clara proferiu, sua voz baixa e controlada, mas carregada de veneno. Ela reclinou-se na cadeira de veludo, um sorriso fino e cruel brincando em seus lábios pintados de vermelho intenso. Os diamantes em seu pescoço pareciam brilhar com a mesma intensidade fria de seus olhos. Parece que a nossa nova funcionária não sabe nem mesmo servir um copo de água sem causar um desastre. Ou seria incompetência, ou talvez insolência. Seus olhos azuis, antes mornos, agora ardiam com um fogo frio enquanto ela encarava Baia, que estava paralisada, sentindo o calor subir ao rosto. Os clientes mais próximos murmuravam, e os garçons experientes se encolhiam nas sombras, sabendo o que viria. Ninguém intervinha quando Clara Montenegro estava em modo de ataque. Você, menina, olhe para a minha mesa. Olhe para ti a sujeira que você fez. E olhe para mim quando estou falando com você. Bia, que havia baixado os olhos em um reflexo de respeito e constrangimento, os ergueu lentamente, encontrando o olhar predatório de Clara. Sentiu a garganta seca, as mãos tremendo ligeiramente. A humilhação era um peso físico, esmagando-a sob o olhar de dezenas de estranhos ricos. Senhora, eu sinto muito. Foi um acidente. Posso limpar imediatamente e trazer um novo vinho. As palavras saíram quase sussurradas, mas Clara apenas riu. Um som seco e cruel que reverberou no ambiente tenso. Acidente? Não, querida. É uma exibição pública da sua incapacidade de pertencer a um lugar como este. Alguém chame o gerente. Não pagamos fortunas para ser servidos por gente que não entende o valor da perfeição. Você, moça, está fora do seu nível. E talvez, fora do seu emprego. A cena era brutal, um espetáculo de poder e crueldade. O gerente, um homem miúdo e pálido chamado Sr. Alberto, materializou-se ao lado de Bia, sua face contraída em uma mistura de desculpas e pavor. Ele curvou-se a Clara com uma deferência quase patética. Senhora Montenegro, minhas mais profundas desculpas. A senhorita Ana Beatriz é nova e ainda está se adaptando. Permita-me. Clara o cortou com um aceno imperioso. Adaptação? Não tenho tempo para essa adaptação de gente como ela, Sr. Alberto. Este é o divino sabor, não um reformatório. Apenas resolva. Bia sentiu o corpo gelar, mas sua mente, apesar da confusão, começou a queimar. Ela não estava ali por luxo, por ambição social. Estava ali para trabalhar, para sobreviver. E aquela mulher, em seu pedestal de ouro, a tratava como um inseto. Enquanto pegava um pano branco do carrinho de serviço e começava a limpar a mancha escarlate sob o olhar divertido e desdenhoso de Clara, algo mais profundo que a vergonha começou a borbulhar no fundo dos olhos de Bia. Uma fúria silenciosa, a semente de uma vingança que ninguém imaginaria ser possível. Naquela noite, o caminho de volta para a puta periferia de São Paulo parecia mais longo e íngreme do que nunca. Os ônibus, lotados e ruidosos, eram um contraste gritante com o silêncio dourado do divino sabor. Bia apertava a alça da mochila surrada contra o peito, cada balanço do veículo reacendendo a cena da humilhação em sua mente. O cheiro de gordura e suor, o rádio tocando um funk alto, a realidade crua da cidade envolvia-a. Um abraço familiar, mas que parecia agora mais apertado. Sua casa, um pequeno sobrado em uma rua de terra batida, era um porto seguro de paredes finas e calor humano. O irmão mais novo, Lucas, de 10 anos, estava debruçado sobre um caderno na mesa da cozinha, os pés descalços balançando no ar. O cheiro de feijão refogado pairava no ar. "Bia, chegou! O jantar está pronto!" Lucas exclamou, os olhos brilhando com a alegria da chegada da irmã. O sorriso dele, tão puro, era a razão de tudo. Era por Lucas e por sua mãe doente, que Bia trabalhava em 2 empregos, que engolia o orgulho e as palavras não ditas. Bia forçou um sorriso, tentando esconder a exaustão e a raiva que ainda fervilhavam. "Oi, meu amor. Desculpe a demora." Enquanto se sentava, a luz fraca da lâmpada pendurada no teto revelou as olheiras profundas em seu rosto jovem, mas marcado pela labuta.
Lembrou-se do jantar que Clara Montenegro consumia no restaurante. Filé mignon com redução de balsâmico e purê de trufas. E ela, Bia, limpando migalhas enquanto sonhava com o arroz e feijão que Lucas preparara com tanto carinho. A disparidade não era apenas entre ricos e pobres, era entre quem vivia e quem apenas existia. Clara Montenegro, por sua vez, vivia em um universo onde a realidade era moldada por sua vontade. Sua mansão no condomínio fechado, na zona sul de São Paulo, era uma fortaleza de luxo e silêncio. Cada móvel era uma peça de design, cada quadro uma obra de arte. Ricardo Montenegro, seu marido, o CEO de um conglomerado financeiro, era um homem de poucas palavras e muitos milhões. Ele a via como uma extensão de seu sucesso, a joia perfeita para adornar seu império. Clara, por sua vez, via Ricardo como o pilar que sustentava sua própria posição social, sua fonte de poder e influência. Ela controlava o círculo social do marido, as aparições públicas, as filantropias de fachada. Sua reputação impecável era uma arma, e ela a usava com precisão letal. Naquela noite, enquanto Bia limpava a pequena cozinha e ajudava Lucas com a lição, Clara observava o skyline de São Paulo de sua cobertura, uma taça de champanhe nas mãos. A cena do restaurante revisitava sua mente, não como um deslize, mas como uma vitória. É assim que se mantém a ordem, Ricardo, ela pensara, revendo mentalmente o medo nos olhos da garçonete. É preciso mostrar a eles quem manda, ou eles se esquecem de seu lugar. Para Clara, pessoas como Bia eram apenas engrenagens descartáveis na máquina da elite, úteis enquanto cumprissem seu papel, facilmente substituíveis caso ousassem perturbar a perfeição. Seu maior medo era a perda do controle, a vulnerabilidade, e ela dedicava sua vida ao esmagar qualquer ameaça à sua posição. De volta ao pequeno quarto de Bia, o silêncio da noite permitiu que os pensamentos se organizassem. A imagem de Clara, com seu sorriso superior e olhos gélidos, estava gravada em sua mente. Mas não era apenas a humilhação pessoal que queimava. Era a injustiça. A forma como Clara, e talvez toda aquela elite, enxergava o mundo, desprovida de empatia, cega para a luta de tantos. A falência da pequena loja de tecidos de seu pai, anos atrás, por conta de manobras de grandes empresas que esmagavam os pequenos, voltou à sua memória. Ela sentia que havia uma conexão, um padrão de desprezo e exploração que se estendia muito além daquela mesa de restaurante. Bia fechou os olhos, respirando fundo. As lágrimas não viriam. Em vez delas, uma quietude resoluta. Ela não tinha poder, não tinha dinheiro, mas tinha algo que Clara parecia ter esquecido. Dignidade e uma memória afiada. Ela disse que eu não pertenço a esse lugar, pensou Bia, a mandíbula travada. Mas talvez eu esteja exatamente onde preciso estar para mostrar a ela que o mundo não gira apenas em torno do dinheiro e do medo. Naquele momento, no silêncio do seu pequeno quarto, a humilhação sofrida no Divino Sabor deixou de ser uma vergonha e se transformou no combustível de um propósito. A semente da vingança, inicialmente pessoal, germinava agora como uma busca por justiça, não apenas para si, mas para todos os invisíveis que Clara desprezava. O jogo havia começado. As semanas que se seguiram à humilhação no Divino Sabor transformaram Bia em uma sombra de si mesma, mas uma sombra obstinada, forjada no fogo da resistência. A demissão, para a surpresa de todos, não veio. O Sr. Alberto, o gerente, parecia ter sido admoestado por Clara, mas talvez por medo de um escândalo maior ou por uma estranha conveniência. A manutenção de Bia no quadro parecia ter sido a saída menos custosa para a imagem do restaurante. No entanto, a vida de Bia no Divino Sabor tornou-se um purgatório particular. Um palco onde a crueldade de Clara Montenegro era encenada diariamente, diante de uma plateia cúmplice e indiferente. Clara, satisfeita com o efeito de sua demonstração de poder, não poupava oportunidades para reafirmar a hierarquia, para lembrar Bia de seu lugar. Cada vez que a jovem garçonete cruzava seu caminho, fosse para servir uma taça de água cintilante, limpar as migalhas de um croissant de amêndoas ou apenas passar apressada pelos corredores, Clara a interceptava. Não eram mais apenas olhares gélidos ou sorrisos sarcásticos. Eram palavras, palavras que perfuravam, que se disfarçavam de conselhos ou preocupações para esconder sua verdadeira intenção: desmoralizar, quebrar, humilhar. Garçonete, o seu uniforme não está um pouco amarrotado hoje? Espero que não esteja refletindo o seu ânimo, ou a falta dele, Clara comentou certa vez, enquanto Bia servia água em sua mesa. O gelo na voz da esposa do CEO não era apenas uma metáfora, era uma sensação real que Bia sentia na espinha, um arrepio que subia do cóccix à nuca.
A voz de Clara era como a ponta de um bisturi, fina e afiada. A seu redor, as socialites, as seguidoras de Clara, riam em conluio, seus risos como sinos de bronze, estridentes e vazios. Elas mimetizavam a postura da rainha, sentindo-se mais poderosas ao pisar em alguém inferior, exibindo uma superioridade que, em Clara, era inata, mas nelas parecia apenas uma imitação barata. Outra vez, em uma tarde ensolarada, quando o terraço do restaurante estava repleto de comensais, Clara, com um gesto aparentemente inocente, escorregou uma taça de vinho branco sobre o balcão do bar, no exato momento em que Bia se preparava para pegá-la. O líquido frio e pegajoso escorreu pela saia escura do uniforme de Bia, manchando-a visivelmente. Oh, que desastrada eu sou! Ou será que a bandeja estava mal equilibrada, querida? Clara debochou, sem um pingo de remorso nos olhos, mas com um sorriso malicioso que se espalhava pelos lábios. A plateia de ricos convidados riu discretamente de sua piada. Um coro abafado de satisfação. Bia, com um nó na garganta, apenas acenou com a cabeça. Pegou um pano e, sob os olhares de divertimento, limpou a mancha, sentindo o calor da humilhação subir-lhe ao rosto. Os colegas de Bia, embora sentissem pena e ocasionalmente trocassem com ela olhares de solidariedade, mantinham distância. O medo da ira de Clara era palpável no ar do restaurante, um contágio que ninguém ousava desafiar. Jorge, o garçom veterano com quem Bia havia desenvolvido um laço de respeito silencioso, foi quem mais se aproximou. Não provoca, Baia. Engole e segue. Ela é assim mesmo, sussurrou ele uma noite, enquanto limpava o suor da testa. Já vi gente boa ir para casa por menos. Ela não esquece. Jorge mesmo já havia sido alvo da vilania de Clara em outras épocas, e as cicatrizes em sua alma, invisíveis, mas profundas, eram um lembrete constante do que aconteceria a quem não se curvasse à vontade daquela mulher. Ele via em Bia uma chama que ele próprio havia perdido há muito tempo e temia por ela. Bia se dobrava, limpava, servia e sorria, um sorriso falso que se tornou sua armadura. Seus movimentos eram precisos, sua voz calma e profissional, mesmo quando o coração batia um ritmo frenético de raiva e mágoa. Por dentro, porém, cada humilhação era uma gota de ácido, corroendo sua paciência e alimentando a chama da revolta. Ela sentia a pressão no peito, a garganta fechada, mas não permitia que uma lágrima sequer escapasse. As noites em casa, no pequeno sobrado na periferia, eram preenchidas por uma insônia inquieta. As imagens de Clara, tão perfeita em sua maldade, se repetiam em sua mente, como um filme perturbador. Lucas, seu irmão mais novo, com sua inocência e otimismo inabalável, era seu único refúgio, a âncora que a impedia de sucumbir ao desespero. Ao vê-lo estudando à luz fraca da cozinha ou brincando com seus amigos na rua, Bia se lembrava do porquê de tudo aquilo. Ela não podia se dar ao luxo de perder aquele emprego. Não podia se dar ao luxo de chorar. Ela só podia observar e aprender. A resiliência silenciosa de Bia, ao invés de quebrá-la, começou a irritar profundamente Clara. A mulher do CEO esperava ver a garçonete desmoronar, implorar por misericórdia, pedir demissão em prantos, ou, idealmente, ser demitida por alguma falha provocada pela sua própria perseguição. Mas Bia resistia. Como uma erva daninha obstinada que insiste em crescer no concreto mais firme, a jovem se mantinha de pé. A indiferença forçada de Bia, a forma como ela se desviava dos ataques com uma serenidade que Clara interpretava como desafio, só intensificava a crueldade da antagonista. Clara passou a procurar Bia com os olhos assim que entrava no restaurante, quase como um jogo perverso de gato e rato, onde ela se deleitava em ser o caçador. Foi nesse período de perseguição incessante, onde cada interação era um campo minado, que Bia começou a desenvolver uma percepção aguçada, quase predatória. Seus olhos, antes focados em bandejas reluzentes e pedidos murmurados, agora observavam cada detalhe do universo de Clara Montenegro, com a precisão de um cirurgião. Ela percebeu que por trás da fachada de poder inabalável havia rachaduras, pequenas fissuras que revelavam vulnerabilidades e, mais importante, padrões. Bia notou que Clara sempre pedia o mesmo tipo de orquídea branca para a sua mesa, um arranjo específico do florista mais caro da cidade. E como o gerente de flores, um homem corpulento com um bigode meticuloso, tinha um tremor sutil nas mãos ao entregar o arranjo, como se temesse a desaprovação mais do que a morte. A cor da fita, a disposição das pétalas, tudo tinha que ser perfeito. Qualquer mínimo desvio resultava em um olhar fulminante de Clara, capaz de fazer o florista suar frio.
Observou o horário exato em que Ricardo Montenegro, o CEO, chegava para almoçar com a esposa uma vez por semana, invariavelmente às 13h40 na Prieresm, 20 minutos antes do horário combinado na reserva. Ele sempre tinha uma estranha pressa em seus movimentos, um ar de quem queria cumprir uma obrigação e ir embora o mais rápido possível. Ele mal trocava olhares com a equipe, sua atenção totalmente voltada para o tablet, onde lia incessantemente notícias do mercado financeiro. Nunca um elogio à comida, nunca um sorriso genuíno. A interação entre eles era uma dança fria de conveniência e poder. Clara, por sua vez, exibia-o como um troféu. Mas seus olhos, Bia percebeu, carregavam um brilho de insatisfação, de algo não dito. Bia percebeu que Clara tinha um ritual quase supersticioso. Antes de cada grande evento social ou reunião de conselho do qual participava, ela pedia um café muito específico, um expresso duplo com uma pitada de canela, servido em xícara de porcelana Limoges, e lia o mesmo jornal financeiro, sempre abrindo-o na página de classificados corporativos. Seus olhos percorriam os anúncios de fusões, aquisições e leilões, e ocasionalmente ela sublinhava discretamente um nome ou um número com uma caneta dourada. Pequenos gestos, olhares furtivos, a forma como Clara interagia com certos funcionários do restaurante, em particular com um sommelier mais velho, Antônio, um homem de semblante cansado, mas olhos inteligentíssimos. Bia notou que Antônio e Clara trocavam frases cifradas, quase códigos. As reservas do Rio estão confirmadas, senhora. Montenegro? O vinho para o set já foi selecionado? Antônio perguntava com uma formalidade excessiva, e Clara respondia com um piscar de olhos e um sorriso enigmático. O set será perfeito, Antônio. Como sempre. O que era esse set? Bia notou a impaciência de Clara quando seu telefone tocava, e era um número desconhecido, e a forma como ela se afastava para atender, a voz baixa e tensa, seus olhos percorrendo o salão como se procurasse por ouvintes indesejados. As mensagens de texto que ela digitava incessantemente eram sempre apagadas logo após o envio. Bia viu Clara deslizar o celular para debaixo da mesa, escondendo a tela de qualquer olhar alheio, especialmente quando Ricardo estava por perto. Ela trocava mensagens com uma frequência alarmante, com um número específico, que parecia ser prioritário. Bia começou a mapear os padrões. Clara era pontual, quase obsessiva com o horário das suas mesas. Ricardo, seu marido, era quase igualmente obsessivo com a precisão, mostrando-se irritadiço com qualquer atraso ou imprevisto, seja no atendimento ou na agenda. Clara usava o medo como uma ferramenta, mas também parecia, às vezes, operar com base em um medo próprio, uma ansiedade latente de perder o controle. Aquela necessidade de perfeição, de ordem, era uma máscara, mas também uma fraqueza. As migalhas de informação se acumulavam na mente de Bia, formando um mosaico disforme, mas intrigante. O que esses pequenos segredos, esses padrões de comportamento, realmente escondiam? Havia algo mais profundo, algo sombrio, por trás da cortina de luxo e desprezo. E Bia estava determinada a puxar essa cortina. A transição de observadora para investigadora não foi imediata, mas um processo gradual, quase orgânico. Começou com uma curiosidade sutil, alimentada pela raiva ardente e pela humilhação. Rapidamente, porém, essa curiosidade se transformou em uma convicção ferrenha, quando Bia começou a conectar os pontos, a ligar as pontas soltas que ecoavam em sua própria história. A falência da pequena loja de tecidos de seu pai, a tecelagem Esperança, anos atrás, nunca fora completamente explicada. As memórias de seu pai, um homem trabalhador e honesto, que de repente se viu sem nada, com a dignidade ferida e a esperança esmagada, haviam assombrado Bia por anos. Agora, olhando para Clara e seu marido Ricardo, ela sentia que a resposta para a ruína de sua família e de tantas outras estava escondida nas sombras daquele mundo de luxo, um mundo que ela agora tinha acesso, mesmo que pelas portas de serviço. A jornada de Bia para desvendar os segredos da família Montenegro era perigosa, solitária e clandestina. Seu laboratório era um velho computador em uma lan house barata na periferia, onde ela gastava o pouco que sobrava de seu salário, noite após noite, sob a luz azulada da tela. Seu kit de ferramentas consistia em um caderno velho, um lápis e sua mente analítica. Sua ferramenta principal, no entanto, era a internet, uma porta de entrada para um universo de informações públicas e nem tão públicas. Ela começou pesquisando o nome de Ricardo Montenegro e o conglomerado financeiro que ele dirigia, a Montenegro Capital Group. Os primeiros indícios eram difíceis de discernir.
enterrados sob camadas de relatórios financeiros complexos e artigos de notícias corporativas, com jargões incompreensíveis para leigos, nomes de empresas subsidiárias, aquisições misteriosas, pequenas menções a controvérsias abafadas por notas oficiais e releases de imprensa. Bia passava horas decifrando a linguagem burocrática, procurando por palavras-chave em mecanismos de busca: falência controversa, acordo prejudicial, processo arquivado, irregularidades fiscais. Foi assim que ela encontrou uma reportagem antiga, de 10 anos atrás, em um jornal local de economia, sobre a aquisição de uma série de pequenos negócios têxteis por uma empresa de investimentos, ligada indiretamente ao conglomerado de Ricardo, pouco antes de uma grande fusão que catapultou a Montenegro Capital Group para o topo. O nome da empresa que havia comprado os negócios? Montenegro Holding, um nome que remetia diretamente à família de Clara, mas que não era tão conhecido quanto a Capital Group. Bia sentiu um arrepio na espinha que não tinha nada a ver com o frio da Lan House. Um dos negócios falidos mencionados na reportagem era a Tecelagem Esperança, com um pequeno empresário chamado Sr. Carlos Silva. O pai de Bia se chamava Carlos. O sobrenome não batia, mas a história. A reportagem detalhava como pequenos fornecedores e lojas foram engolidos por essa aquisição agressiva, muitos deles sem receber o valor justo de mercado, forçando-os a aceitar acordos desfavoráveis, levando à ruína familiar. Era a história de sua própria família, narrada nas linhas frias de um jornal antigo. A vingança de Bia deixou de ser apenas pessoal e se transformou em uma busca por justiça, em nome de todos os que foram pisoteados pela elite, pelo avô de Lucas que havia perdido sua loja, pelos sonhos despedaçados. Seus aliados, ou cúmplices discretos, surgiram de onde menos se esperava, naqueles interstícios sociais onde a invisibilidade de Bia se transformava em uma vantagem. O primeiro e mais importante foi Jorge, o garçom veterano, um homem calejado pela vida e pela arrogância dos ricos. Ele havia testemunhado anos de abusos no Divino Sabor e sentia um respeito silencioso pela dignidade inabalável de Bia. "O que você está procurando, menina?" Ele perguntou uma noite, ao vê-la rabiscando em um bloco de notas durante um raro momento de folga, seus olhos focados e tensos. Bia, cautelosamente, revelou parte de sua busca, a conexão com a falência de seu pai. Jorge, com um suspiro que carregava o peso de muitas histórias, revelou um segredo. A família Montenegro sempre teve seus contatinhos, sabe? Advogados que lavam a sujeira, jornalistas que se vendem. Mas também tem gente que sabe demais e ficou de fora. Aquele sommelier, o Antônio. Ele trabalhou para a família deles em outro empreendimento, há muito tempo, antes mesmo de virem para cá. Ouviu muita coisa. Antônio, o sommelier, era um homem de semblante cansado, com as mãos marcadas pelo tempo, mas olhos que demonstravam uma inteligência aguçada e uma memória prodigiosa. Bia se aproximou dele com delicadeza, oferecendo-lhe um café nos raros momentos de calma e perguntando sobre a história do restaurante, gradualmente direcionando a conversa para a família Montenegro. Antônio, inicialmente relutante e visivelmente receoso, começou a soltar algumas peças do quebra-cabeça. Ele falou de um antigo sócio de Ricardo, chamado Marco, que foi misteriosamente comprado e depois desapareceu do cenário de negócios, de dívidas nunca pagas, de um investimento offshore obscuro em um paraíso fiscal. Ele não tinha provas físicas, mas suas memórias eram um mapa, apontando para onde Bia deveria procurar. Marco era o M, do qual Clara sentia tanta falta, mesmo com todo o dinheiro de Ricardo. Antônio deixou escapar, com um ar de quem dizia mais do que deveria. Bia guardou a informação, sentindo um arrepio. Bia também encontrou aliados na própria periferia, onde a rede de injustiças era densa e complexa. Dona Carmela, uma vizinha mais velha, com a pele marcada pelo sol e pela vida, cuja casa havia sido alvo de uma desapropriação ilegal anos antes por um projeto imobiliário de fachada, também ligado ao conglomerado de Ricardo Montenegro. Dona Carmela, amarga mas lúcida, tinha guardado recortes de jornais antigos, documentos e até um caderno com nomes de outras famílias que haviam sofrido o mesmo destino cruel. Ela vivia com um rancor silencioso, mas a promessa de justiça de Bia reacendeu uma chama nela. "Minha filha, se você conseguir tirar 1 milímetro de paz dessa gente, já me dou por satisfeita", Carmela disse, entregando uma pilha empoeirada de papéis. A cada nova peça, a teia da injustiça se revelava mais complexa e interligada à família Montenegro. A investigação de Bia se aprofundou. Ela começou a frequentar fóruns de discussão sobre corrupção corporativa, a estudar leis de mercado financeiro
a entender a linguagem dos advogados e dos contadores. Era um mundo completamente novo e opressor, um labirinto de códigos e regulamentações, mas a cada verdade descoberta, a cada elo da corrente desvendado, sua determinação se fortalecia. As humilhações de Clara se tornaram combustível, o lembrete constante do que ela estava lutando para derrubar. Ela não era mais apenas Bia, a garçonete humilhada. Era Bia, a investigadora, a caçadora de injustiças, a esperança silenciosa de tantos. A busca incansável e metódica de Bia começou a render frutos devastadores, revelando uma face oculta e podre da família Montenegro. O mosaico de pequenas observações, insights de aliados e grandes investigações convergiu para uma série de provas que não apenas desmascaravam Ricardo, o CEO de fachada, mas também Clara, a rainha de gelo, expondo as profundezas de sua hipocrisia e seu envolvimento ativo em uma rede intrincada de mentiras e crimes. A caixa de Pandora, selada por anos de medo e poder, estava prestes a ser aberta por uma garçonete. A primeira peça-chave veio de uma fonte inesperada, confirmando as suspeitas sussurradas por Antônio. Durante um jantar particularmente movimentado no Divino Sabor, o burburinho de vozes e o tilintar de talheres criavam uma cortina de som perfeita. Clara, envolvida em uma conversa animada sobre sua próxima viagem de compras a Milão, em um momento de distração, deixou cair sua bolsa de grife no chão. De dentro, escorregou um pequeno envelope de papel creme, com um selo incomum. Bia, que estava perto, agiu com a rapidez de um felino, pegando-o discretamente antes que qualquer outro percebesse. Seus dedos roçaram o papel, sentindo a textura estranha. Ela escondeu o envelope sob o avental, o coração batendo descompassado. Mais tarde, em seu quarto modesto na periferia, sob a luz fraca da única lâmpada, Bia abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro, não havia dinheiro, mas uma série de fotos impressas em papel de alta qualidade. As imagens eram chocantes, mostravam Clara em momentos íntimos com um homem que definitivamente não era Ricardo Montenegro. Eram fotos comprometedoras, tiradas em cenários diferentes, um quarto de hotel luxuoso em Paris, um iate ancorado em Angra dos Reis, um apartamento com vista para a orla do Rio de Janeiro. As datas nas fotos correspondiam a períodos em que Ricardo Montenegro estava em viagens de negócios, conforme os artigos de jornais que Bia havia lido. E havia bilhetes. Bilhetes carinhosos, com uma caligrafia elegante, assinados apenas com a letra M. Antônio, o sommelier, tinha razão. O M era Marco, o antigo sócio de Ricardo, misteriosamente afastado dos negócios. A traição de Clara não era apenas um ato impulsivo de paixão. Era uma traição sistemática, planejada, uma vida dupla meticulosamente mantida sob o verniz da esposa perfeita. E o amante de Clara era um homem que Ricardo havia esmagado impiedosamente para expandir seu próprio império. A hipocrisia de Clara atingia um novo patamar, revelando uma ferida emocional em seu próprio casamento de conveniência. Bia sentiu um misto de repulsa e uma estranha compreensão da complexidade daquela mulher. Clara não era apenas uma vilã unidimensional. Era uma vilã com seus próprios segredos e vulnerabilidades, e Bia acabara de descobrir o mais explosivo deles. A segunda grande revelação veio através de uma pista crucial de Jorge. Em uma conversa mais aprofundada, ele se lembrou de uma vez ter visto Clara, há muitos anos, em uma conversa tensa com um advogado de reputação duvidosa no restaurante, onde ela, em meio à discussão, deixou cair uma pasta. Ao recolher, Jorge notou rapidamente um documento com o timbre de uma empresa de fachada e o nome de um juiz conhecido por envolvimento em escândalos. Com a informação de Jorge, Bia começou a cruzar dados. Ela procurou pelo nome da empresa, Horizonte Legal S.A. Aí o nome do juiz, desembargador Costa Lima, e a época mencionada por Jorge, que remontava aos mesmos anos da falência de seu pai. O que ela encontrou foi uma série de reportagens antigas, abafadas na época, e processos arquivados sobre suborno de juízes e manipulação de sentenças em casos de desapropriação de terras e falências de pequenas e médias empresas. Usando a lista de famílias que Dona Carmela havia fornecido, Bia conseguiu correlacionar alguns desses casos diretamente com o conglomerado de Ricardo e com o envolvimento, ainda que indireto, de Clara. Documentos de transferências bancárias suspeitas para contas de laranjas ligadas ao juiz, ordens judiciais emitidas com rapidez incomum, tudo apontava para uma conspiração. Parecia que Clara, com seu charme e sua rede de contatos sociais,
havia atuado como intermediária em alguns desses acordos escusos, usando sua influência para suavizar resistências e garantir que as sentenças fossem favoráveis aos interesses de seu marido, orquestrando chantagens sutis e distribuindo favores. As provas não eram diretas, mas mostravam sua participação ativa na chantagem e corrupção, que levava à ruína de pessoas. A peça final do quebra-cabeça surgiu de um acaso, quase uma anedota jogada ao vento. Um dos clientes frequentes do Divino Sabor era um ex-funcionário de alto escalão do conglomerado de Ricardo, chamado Dr. Almeida. Ele havia sido demitido há pouco tempo, oficialmente por corte de custos, mas os boatos na empresa diziam que ele sabia demais sobre as operações financeiras obscuras. Bia, com a ajuda discreta de Jorge, conseguiu orquestrar uma entrega de pedido, diretamente na mesa do Dr. Almeida. Durante a breve interação, Bia, com sua voz calma e quase imperceptível, fez uma pergunta aparentemente ingênua sobre a complexidade do mundo corporativo. O homem, amargurado e talvez buscando algum tipo de desabafo silencioso, soltou uma frase enigmática. O Ricardo adora o número 7, Bia, mas o 7 dele tem pernas longas e batom vermelho, e adora passear por paraísos fiscais. Bia ligou o 7 ao nome da empresa subsidiária que havia comprado os negócios do seu pai e de outras famílias. Montenegro 7. As pernas longas e batom vermelho apontavam, sem sombra de dúvidas, para Clara. Essa pista, combinada com a pesquisa aprofundada sobre as transações da Montenegro 7, revelou um esquema sofisticado de desvio de fundos e lavagem de dinheiro. Ricardo usava a Montenegro 7 como um veículo para transações ilegais, movimentando milhões de reais para contas offshore, em paraísos fiscais, longe dos olhos do fisco e dos reguladores. Clara, com sua rede de contatos sociais, seu acesso a informações privilegiadas sobre grandes eventos e personalidades, e sua habilidade de manipular aparências, facilitava algumas dessas operações. Ela mascarava grandes somas como doações filantrópicas para instituições de caridade de fachada, ou como investimentos sociais em projetos que nunca saíam do papel, mas que movimentavam milhões de reais em papeladas. Bia encontrou extratos bancários de contas offshore em nomes de empresas fantasmas, e-mails criptografados e mensagens de texto que, embora complexos, começaram a fazer sentido com a ajuda de um amigo de Lucas, um jovem gênio da informática da periferia, cujo nome era Léo. Por um pequeno valor e movido pela empolgação de um desafio de hacking ético, Léo ajudou Bia a decifrar alguns códigos, a rastrear transferências e a autenticar documentos digitais. Ele encontrou registros de e-mails entre Clara e Ricardo, discutindo a otimização de alguns investimentos, com termos cifrados que Léo conseguiu decifrar, como sendo referências a desvio de verbas. Bia tinha agora um arsenal de provas irrefutáveis e explosivas, fotos e mensagens íntimas da traição de Clara com Marco, o sócio traído de Ricardo, documentos que a ligavam diretamente à corrupção e chantagem na compra de empresas e desapropriações ilegais, com a cumplicidade do desembargador Costa Lima, e evidências robustas do envolvimento dela e de Ricardo em um esquema de lavagem de dinheiro através da Montenegro 7 e suas doações fraudulentas. A caixa de Pandora estava aberta, e seu conteúdo poderia desmascarar não apenas Clara, mas todo o império de Ricardo, expondo a podridão moral e criminal por trás do verniz de respeitabilidade e filantropia da elite de São Paulo. Era mais do que um escândalo, era uma rede intrincada de crimes e mentiras, e Bia estava pronta para puxar o fio que desataria tudo. Com as provas em mãos, um arsenal invisível mas devastador, a fase de preparação para o confronto final começou. Carregada de uma tensão palpável e uma urgência febril, Bia sabia que não poderia agir sozinha. O risco era imenso, a chance de falhar, fatal, com consequências que poderiam se estender à sua família. Ela precisava de precisão militar, discrição cirúrgica e, acima de tudo, do momento perfeito, o palco ideal para sua verdade reverberar. O grande evento beneficente da elite, que Clara havia mencionado com tanto orgulho no restaurante, o gala anual da Fundação Elite Solidária, era a oportunidade ideal. Não era apenas um evento, era o evento da temporada social de São Paulo, uma vitrine de poder e influência, televisionada, amplamente coberta pela mídia social, pelos jornais de coluna e pelos principais veículos de comunicação. Celebridades, políticos, magnatas e formadores de opinião, todos estariam lá, com seus celulares a postos. Clara não só seria uma das principais organizadoras, garantindo a presença da nata da sociedade, mas também a oradora da noite,
destinada a receber um prêmio de Mulher do Ano por sua suposta dedicação incansável à filantropia. O palco seria dela, para um discurso de autoelogio e poder inquestionável. E Bia planejava transformá-lo, naquele exato instante, no palco de sua ruína. Os aliados discretos de Bia, antes apenas vozes de apoio e fontes de informação, tornaram-se peças cruciais no intrincado plano. Jorge, o garçom, havia se transformado em um mentor e cúmplice silencioso. Sua experiência de décadas no mundo da alta sociedade, seu conhecimento dos bastidores de grandes eventos e sua capacidade de se mover invisivelmente entre os poderosos eram inestimáveis. O salão principal do Centro de Eventos Imperial tem um sistema de projeção de última geração, Bia. Jorge explicou, em uma de suas reuniões secretas em um café modesto e esquecido da cidade, longe dos olhares curiosos. Eles sempre usam para apresentações dos patrocinadores, discursos. São telas gigantescas, em alta definição. É o lugar perfeito. Se você puder ter acesso aos controles, mesmo que por alguns minutos, o impacto será devastador. Ele desenhou esquemas rudimentares do layout do salão, apontando câmeras, saídas, localizações de segurança e, crucialmente, a mesa de controle de áudio e vídeo, geralmente escondida em um canto discreto. O jovem gênio da informática, Léo, amigo de Lucas, foi o responsável pela parte técnica, o cérebro por trás da explosão digital. Ele analisou os documentos digitais de Bia, as fotos, os extratos, os e-mails, os registros de propriedades, organizando-os em uma apresentação concisa, poderosa e visualmente impactante. Cada slide era um golpe, cada imagem uma revelação. Precisamos de um pendrive escondido e alguém que possa conectá-lo ao sistema principal na hora certa, Léo explicou, seus olhos brilhando com a adrenalina. E precisa ser rápido, Bia. Eles vão tentar cortar a transmissão. Mas se pegarmos os canais de TV a cabo, as redes sociais, vai ser viral antes que eles percebam. Léo também criou um pequeno programa para automatizar a postagem das provas mais incriminadoras em várias redes sociais, no exato momento da projeção, garantindo que mesmo que a projeção fosse cortada, a informação já estaria espalhada. Bia também buscou o apoio de outros invisíveis que haviam sido afetados pela família Montenegro. Ela encontrou uma ex-secretária de Ricardo, chamada Laura, que havia sido demitida injustamente anos antes por ter presenciado demais e que possuía ainda mais informações sobre as transações ilegais e a verdadeira extensão do envolvimento de Clara. Laura, que agora vivia de forma humilde e assombrada por sua própria história, hesitou a princípio, com medo de retaliação. Mas a paixão, a convicção inabalável de Bia e a promessa de justiça a inspiraram. Laura ofereceu seu testemunho, não em público, mas para o jornalista investigativo que Bia havia contatado anonimamente e, mais importante, confirmou a autenticidade e a relevância de alguns dos documentos financeiros mais complexos que Bia havia encontrado. O plano era audacioso, uma coreografia de riscos e precisão. Baia, usando seu uniforme impecável de garçonete do Divino Sabor, o restaurante havia sido contratado para o catering exclusivo do gala. Teria acesso irrestrito ao salão, aos bastidores e a todas as áreas de serviço. Isso garantiria que ela e seus aliados pudessem se mover sem levantar suspeitas. O momento-chave seria quando Clara estivesse no auge de seu discurso, aceitando seu prêmio e sendo ovacionada pela elite. Jorge, com sua calma dissimulada, seria a distração perfeita no salão. Sua tarefa seria criar um pequeno incidente controlado, talvez derrubar uma bandeja de bebidas perto da equipe técnica, um pequeno caos que chamaria a atenção dos seguranças e da equipe de audiovisual para outro canto do salão, longe da mesa de controle de projeção. Esse seria o sinal para Léo. Léo, disfarçado de assistente de catering, com uma roupa idêntica à de Bia e um crachá falsificado, criado por ele mesmo, se aproximaria da mesa de controle de áudio e vídeo. Os segundos que Jorge ganharia seriam preciosos. Léo deveria conectar o pendrive ao projetor principal e iniciar o programa que ele havia preparado, que rodaria a apresentação de slides. Enquanto Léo trabalhava, Bia se posicionaria perto da mesa de som e luz, onde teria acesso a um controle manual que poderia acionar a projeção para as telas gigantes. A apresentação das provas seria rápida, chocante e visualmente impactante, projetada nas telas gigantes atrás do palco, para que ninguém pudesse ignorá-la. A cada slide, uma revelação. As fotos de Clara e Marco, os documentos de suborno com o nome do juiz, os extratos da Montenegro 7. Simultaneamente, Bia planejava usar um pequeno microfone sem fio, fornecido pelo jornalista investigativo que ela contatou anonimamente,
para narrar a história da sua família, a falência da tecelagem Esperança e as histórias de outras famílias afetadas, dando voz às vítimas silenciosas. A narração seria curta, direta e carregada da emoção contida de anos de injustiça. As semanas que antecederam o gala foram um turbilhão de nervosismo e adrenalina. Bia passava horas ensaiando sua fala em frente ao espelho, garantindo que suas palavras fossem diretas, emocionantes e inquestionáveis. Ela estudava a planta do Centro de Eventos Imperial, memorizava rotas de fuga, ensaiava os movimentos para ser o mais discreta e eficiente possível. Cada detalhe era crucial. O sucesso dependia da sincronia perfeita e da invisibilidade. A vida de Lucas, a dignidade de sua família, a esperança de uma justiça maior, tudo dependia daquele único e efêmero momento. Em seu último encontro com Jorge e Léo, a tensão era palpável, mas os olhos deles, antes receosos, agora brilhavam com uma determinação compartilhada. "Você tem certeza disso, Bia?" Jorge perguntou, a voz rouca, quase um sussurro. "Não há como voltar atrás depois disso. As consequências podem ser terríveis." Bia olhou para eles, seus próprios olhos ardendo com uma determinação fria e inabalável. "Não há como viver sem isso, Jorge. Eles contam com o nosso silêncio. Contam que a gente vai baixar a cabeça, que vai desistir. Mas o silêncio deles está prestes a ser quebrado. Hoje, a periferia vai falar mais alto que os juros de um banco." Ela pegou o pendrive de Léo, um objeto minúsculo que continha o poder de derrubar um império. Naquela noite, a garçonete invisível se preparava para se tornar a força que abalaria São Paulo. O palco estava montado. A rainha estava prestes a cair. A invisível estava prestes a se tornar inesquecível. A noite do gala anual da Fundação Elite Solidária irradiava um brilho hipnotizante, um espetáculo de opulência e poder que envolvia o grandioso salão do Centro de Eventos Imperial. Os flashes das câmeras estouravam incessantemente, capturando o glamour de vestidos de alta costura e joias reluzentes. O ar era pesado com o perfume caro, o tilintar de taças de champanhe e os murmúrios da alta sociedade, todos reunidos para celebrar a si mesmos e, especialmente, a figura central da noite. No palco, sob os holofotes que a faziam parecer uma deusa grega, Clara Montenegro se preparava para receber seu prêmio de Mulher do Ano. Ela vestia um longo e deslumbrante vestido azul safira, que realçava a alvura de sua pele e o brilho gélido de seus olhos. O sorriso que ela dirigia à plateia era a epítome da perfeição, um escudo impenetrável de autoconfiança e controle. Ao lado dela, Ricardo Montenegro, com sua postura impecável e semblante sério, aplaudia com uma formalidade quase robótica, um pilar de sucesso e respeitabilidade. Clara pegou o microfone, sua voz treinada ecoando pelo sistema de som de última geração, carregada de uma doçura calculada e uma pitada de falsa humildade. "É com imensa gratidão e honra que recebo esta homenagem", começou Clara, seus olhos percorrendo a multidão de rostos conhecidos, um brilho de triunfo neles. "Dedico este prêmio a todos que acreditam na filantropia como motor de um mundo melhor, aqueles que, como eu, se dedicam a construir uma sociedade mais justa e equitativa." Foi nesse exato instante, no ápice de sua fala, que o mundo de Clara, e de toda a sua elite ali reunida, começou a ruir. Nos bastidores, em um canto discreto perto da mesa de controle de áudio e vídeo, a coreografia da vingança de Bia se desenrolava com precisão cirúrgica. Jorge, como planejado, havia criado uma distração perfeita, derrubando uma pilha de caixas de vinho vazias com um barulho ensurdecedor, atraindo a atenção de seguranças e técnicos para o lado oposto do salão. No caos momentâneo, Léo, disfarçado em seu uniforme de Catherine, escorregou até a mesa de controle. Suas mãos, ágeis e nervosas, conectaram o pequeno pendrive ao sistema principal. Um clique quase inaudível, e a tela do computador, antes azul, piscou, revelando o logotipo da Montenegro Capital Group, seguido por uma sequência de imagens. No salão principal, as 3 telas gigantes que flanqueavam o palco, que deveriam exibir gráficos de doações e fotos de projetos sociais da Fundação, de repente se iluminaram com uma imagem chocante. O sorriso de Clara congelou em seus lábios, enquanto as palavras morriam em sua garganta. A primeira imagem a surgir foi uma foto nítida de Clara Montenegro, não no salão glamouroso, mas em um quarto de hotel luxuoso em Paris, beijando apaixonadamente um homem que definitivamente não era Ricardo. O homem era Marco. Um zumbido de choque se espalhou pela plateia, seguido por um silêncio estarrecido. Ricardo, no palco, piscou, seu semblante inexpressivo por um breve instante, antes que uma fúria contida se acendesse em seus olhos. Antes que a equipe de audiovisual pudesse reagir,
A voz de Bia, amplificada pelo microfone sem fio que ela segurava, quebrou o silêncio atordoado. Sua voz não era alta nem histérica, mas carregada de uma calma glacial e uma autoridade surpreendente. Uma voz que não pedia, mas declarava. Enquanto alguns celebram uma sociedade mais justa, outros, como eu, limpam as migalhas que caem de suas mesas. Bia começou, sua imagem surgindo em uma pequena tela no canto, uma garçonete de uniforme simples, um contraste brutal com o luxo do ambiente. Meu nome é Ana Beatriz, sou garçonete, e meu pai tinha uma pequena loja, a Tecelagem Esperança, que foi esmagada por aqueles que vocês aplaudem hoje. Um novo slide apareceu nas telas gigantes, uma cópia digitalizada do artigo de jornal antigo, destacando a aquisição da Tecelagem Esperança e outros pequenos negócios pela Montenegro Holding. Ao lado, fotos da fachada da loja de Bia antes e depois, a primeira vibrante de vida, a segunda, uma ruína abandonada. Esta é a verdade da filantropia de alguns, Bia continuou, sua voz ganhando força, impregnada de dor e de uma indignação silenciosa. Enquanto a senhora Montenegro posava para fotos em Paris com o sócio que seu marido havia roubado, seu marido orquestrava a falência de famílias como a minha, usando empresas de fachada e advogados comprados para silenciar qualquer um que ousasse resistir. A próxima imagem era um e-mail criptografado, decifrado por Léo, entre Clara e Ricardo, discutindo a otimização de um investimento, o desvio de fundos e anexos com extratos bancários de contas offshore da Montenegro 7. O rosto de Clara no palco estava pálido, a máscara de perfeição começando a se estilhaçar. Seus olhos faiscavam, alternando entre as telas, a plateia atônita e a pequena imagem de Bia. Aqui estão as provas, Bia anunciou, enquanto as imagens de documentos de suborno com o nome do desembargador Costa Lima e detalhes de desapropriações ilegais piscavam nas telas. Corrupção, chantagem, lavagem de dinheiro. Tudo para aumentar fortunas já obscenas, à custa de vidas, de sonhos, de dignidade. O salão irrompeu em um pandemônio. Murmúrios se transformaram em gritos, e as pessoas começaram a se levantar de suas cadeiras, chocadas, indignadas, curiosas. Celulares eram erguidos, filmando a cena que se desenrolava. A imagem de Clara, de repente uma vilã em sua própria festa. Ricardo, em um acesso de fúria contida, correu para a mesa de som, gritando ordens para que desligassem tudo, mas era tarde demais. O programa de Léo, além da projeção, já havia publicado todas as provas nas redes sociais e enviado-as para os maiores jornais. Clara, completamente descontrolada, tentou avançar em direção à voz de Bia, os olhos injetados de ódio, seu rosto contorcido em uma máscara de fúria. Sua rata imunda! Sua garçonete insolente! Ela gritou, sua voz estridente e rouca, irreconhecível em sua raiva. A imagem da mulher perfeita havia se desfeito em pedaços diante de toda a elite de São Paulo. Bia, por sua vez, manteve a calma, seus olhos fixos na câmera, como se falasse diretamente para as milhões de pessoas que, naquele instante, testemunhavam a queda de uma rainha. Hoje, vocês veem a verdadeira face da elite solidária. Mas lembrem-se, a verdade sempre encontra um caminho. E a justiça, mesmo que demore, sempre chega. Ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da verdade. Seguranças correram para a mesa de controle, desligando os projetores, mas o estrago já estava feito. As telas ficaram escuras, mas as imagens e a voz de Bia já estavam gravadas na mente de todos, e mais importante, na internet. A elite de São Paulo assistia, incrédula e horrorizada, enquanto Clara Montenegro, antes intocável, era exposta, desmascarada e humilhada publicamente por uma simples garçonete. Sua reputação, construída em anos de mentiras, estava em pedaços. E Bia, no meio da confusão, desapareceu silenciosamente nos bastidores, seu trabalho concluído. O alvoroço no centro de eventos imperial durou a noite toda, ecoando pelos noticiários e redes sociais com a velocidade de um incêndio florestal. O Gala da Elite Solidária se transformou no Gala da Revelação Explosiva, com a imagem de Clara Montenegro, outrora símbolo de poder, agora sinônimo de escândalo. Clara, visivelmente abalada e em estado de choque, foi escoltada para fora do evento por Ricardo e uma equipe de advogados que pareciam ter brotado do chão. Sua imagem, cambaleando e com os olhos marejados de fúria e humilhação, foi capturada por dezenas de câmeras e se tornou a capa de todos os jornais no dia seguinte. Ela não proferiu uma única palavra para a enxurrada de perguntas dos jornalistas, mas seu silêncio dizia mais do que 1000 acusações.
A mídia, sedenta por escândalos da alta sociedade, se lançou sobre a história com voracidade, desenterrando cada pedaço de prova que Bia havia exposto e encontrando outros que estavam há anos sob o tapete. As fotos de seu affair com Marco eram disseminadas em blogs de fofoca. Os documentos de corrupção e lavagem de dinheiro se tornavam manchetes em jornais de economia, e as acusações de chantagem em desapropriações viravam pauta em programas de investigação. A mulher que havia construído sua vida sobre a imagem, agora via sua imagem destruída sem piedade. O isolamento social começou quase imediatamente. Amigas de anos, as socialites que antes disputavam sua atenção, agora desviavam o olhar. Telefone silencioso, mensagens não respondidas. Clara Montenegro se viu sozinha, a rainha de um castelo vazio, sua coroa pisoteada. Ricardo Montenegro, com a frieza calculista que o caracterizava, agiu rapidamente para conter o dano ao seu império. Sua primeira e mais brutal ação foi se afastar publicamente de Clara. Em uma coletiva de imprensa convocada às pressas na manhã seguinte ao gala, ele se apresentou como a vítima de uma conspiração, um homem enganado por sua própria esposa. Com um semblante sombrio e uma voz carregada de falsa dor, ele declarou que havia sido chocado e profundamente traído pelas ações de sua esposa, e que estava tomando todas as medidas legais e pessoais para se desassociar de qualquer conduta imprópria que ela pudesse ter cometido. Ele anunciou um pedido de divórcio, citando diferenças irreconciliáveis e a má conduta de Clara, e prometeu total colaboração com as investigações que, ele sabia, seriam inevitáveis contra a Montenegro Capital Group. Seu objetivo era claro: salvar a empresa e sua própria imagem, mesmo que para isso tivesse que jogar Clara aos lobos. A ironia era cruel. A mulher que o ajudou a construir seu império agora era a responsável por quase derrubá-lo, e ele a descartava sem hesitação. Enquanto o mundo da elite desmoronava em um turbilhão de escândalos, Bia, com a ajuda de Jorge e Léo, retornou à tranquilidade relativa da periferia. A sensação de vitória era doce, mas misturada com um peso indescritível. Ela havia conseguido. Havia exposto a verdade, derrubado a intocável. A vingança que parecia tão distante, agora era uma realidade. Mas a euforia inicial deu lugar a uma reflexão profunda. Ela estava exausta, a adrenalina esvaziando-se e deixando um cansaço avassalador. No pequeno quarto, Bia se sentou na cama, o caderno com suas anotações em uma das mãos. Olhou para as paredes descascadas, para as fotos desbotadas de sua família. Ela pensou em Clara, sozinha em sua mansão, provavelmente vivendo um inferno de sua própria criação. Pensou em Ricardo, o calculista, já em modo de defesa, tentando se recompor. E pensou em todas as famílias que, como a sua, haviam sido afetadas. A vitória não era apenas dela, era de muitos. Era um alívio imenso, mas também um lembrete do longo caminho que a justiça ainda tinha para percorrer. A luta não havia terminado. Os meses que se seguiram transformaram a periferia e a vida de Bia, de maneiras profundas e inesperadas. A história da garçonete que humilhou a esposa do CEO se tornou um fenômeno nacional. Um símbolo da luta de Davi contra Golias, da voz dos sem voz contra o poder dos poderosos. Bia, a invisível, emergiu como uma figura de inspiração. Clara Montenegro, por sua vez, foi destituída de todos os seus cargos em conselhos e fundações. Seu divórcio com Ricardo foi finalizado de forma humilhante, resultando em uma indenização mínima, já que a maioria dos bens estava em nome de empresas ou protegida por acordos pré-nupciais complexos. Ela foi abandonada pela sociedade que tanto prezava, vivendo em um ostracismo dourado em uma de suas propriedades menores, assombrada pelos ecos de seu próprio escândalo, sua vida reduzida a uma mera sombra de seu antigo esplendor. Sua busca por poder e controle havia culminado em sua completa irrelevância. Ricardo Montenegro enfrentou uma série de investigações federais e processos judiciais. Embora tenha conseguido, com sua vasta equipe de advogados, evitar a prisão em muitos dos casos de lavagem de dinheiro, a reputação da Montenegro Capital Group foi irreparavelmente manchada. A empresa perdeu investidores, contratos e sua participação no mercado despencou. Ele se viu forçado a vender parte de seu conglomerado, seu império diminuído, mas sua sede de poder intacta, embora agora contida por um constante medo de exposição. Para Bia, o novo status quo não foi um retorno à tranquilidade, mas um salto para um novo propósito. Com o apoio e a visibilidade gerados pela sua história, e com a ajuda de Jorge e Léo, ela utilizou a pequena indenização que recebeu do restaurante por danos morais, graças à pressão da mídia, e as doações de pessoas comuns inspiradas por sua coragem,
para fundar algo que sempre sonhou: um centro comunitário e uma cooperativa de trabalho na periferia. O nome? Esperança Reconstruída. Uma homenagem à loja de seu pai e aos sonhos de tantos outros. A cooperativa oferecia cursos de capacitação profissional para mulheres e jovens da comunidade, desde costura e culinária até informática e empreendedorismo. Bia, com sua experiência de investigadora, fundou também um pequeno núcleo de apoio jurídico, oferecendo orientação gratuita para famílias que, como a sua, haviam sido vítimas de injustiças corporativas ou desapropriações ilegais. Ela não era mais uma garçonete, mas uma líder comunitária, uma advogada silenciosa dos invisíveis, uma construtora de pontes entre a periferia e a esperança. Sua vida era simples, mas rica em significado. Lucas, seu irmão, estudava com um novo brilho nos olhos, inspirado pela coragem da irmã. Sua mãe, embora ainda doente, parecia mais serena, orgulhosa. Jorge, agora um conselheiro respeitado na comunidade, ajudava-as a administrar a cooperativa, seus anos de observação da elite se transformando em sabedoria para os mais jovens. Léo, com seu talento para a tecnologia, desenvolvia plataformas digitais para divulgar os produtos da cooperativa e ajudar a conectar as histórias de injustiça. A mensagem final de sua história ressoava por toda São Paulo: coragem e integridade podem derrubar até os mais poderosos. A história de Bia era um lembrete de que a justiça social e a empatia, embora muitas vezes pisoteadas, sempre triunfam sobre a opressão e o medo. Não foi o dinheiro, não foi o poder, mas a verdade e a convicção de uma jovem garçonete que ousou levantar a voz. E assim, no palco da vida, onde o brilho do luxo tentava ofuscar a luz da dignidade, a invisível se tornou a mais brilhante das estrelas, e sua história, um legado de esperança.